Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas de História. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o famoso Império Bizantino. Pessoal, o Império Bizantino, ele surge a partir do momento em que o antigo Império Romano foi dividido. Essa divisão do Império Romano aconteceu durante o governo do imperador Teodósio, isso no século IV depois de Cristo. Então vamos lá, esse Império Romano vai ser dividido em dois. Vocês estão vendo esse mapa aqui na tela? Pois é, a parte vermelha desse mapa faz referência ao Império Romano do Ocidente, cuja capital era a cidade de Roma. Já a parte roxa desse mapa que vocês estão vendo aqui é a parte do Império Romano Oriental, cuja capital era Constantinopla. Lembrando que Constantinopla se chamava Bizâncio. Então toda essa parte oriental vai ficar sendo conhecida como Império Bizantino. Então, só explicando para vocês de onde vem o Império Bizantino. Ele vem de uma divisão do antigo Império Romano, certo? Então, a capital do Império Bizantino era Constantinopla, antiga Bizâncio. Esse Império Bizantino, só para vocês entenderem, ele vai ser formado ali no final da Idade Antiga e vai existir ao longo de toda a Idade Média. O Império Bizantino, ele só vamos dizer assim, se fragmenta, só é derrubado no final da Idade Média. Então ele vai começar no final da Idade Antiga e vai se prolongar durante toda a Idade Média. E esse Império Bizantino, ele é governado por imperadores. E esses imperadores concentravam muitos poderes. Eles eram a figura máxima, eles eram as figuras de maior autoridade dentro do Império Bizantino. Tanto é que nessa época o Senado no Império Bizantino, que é essa parte oriental que a gente está falando, ele perde muito a sua força, porque os poderes vão ser concentrados em torno do imperador. Constantinopla não só era a capital da parte oriental, como se tornou um grande centro econômico por sua posição geográfica estratégica. A gente está falando de uma cidade que liga o mundo oriental ao mundo ocidental. Muitas rotas comerciais passavam por ali. Então ali, além de ter sido um centro político, uma capital, também foi um centro econômico. Para vocês terem ideia, Constantinopla tinha várias ligações comerciais com a Europa, com a Ásia e também com o norte da África. Enquanto a Europa ocidental se ruralizava com as invasões bárbaras e com a formação de feudos, a Europa Oriental, que é a parte de Constantinopla, que é o Império Bizantino, se tornava uma referência econômica. O Império Bizantino, ele controlava atividades de importação e exportação e tinha um forte sistema monetário. E o imperador bizantino, ele tinha papel ativo nas atividades eclesiásticas. Ele era visto como pontífice máximo, ou seja, ele era visto como um mensageiro de Deus, como um propagador da palavra de Cristo. Foi aqui que surgiu o césaropapismo, ou seja, além do imperador ser um chefe político, ele também era um chefe religioso. Em se tratando de religião, a gente tem um ponto bem polêmico aqui no Império Bizantino, que é a questão da adoração de imagens. A Igreja Oriental, ela não admitia a adoração de imagens. E os ícones só poderiam existir se fossem bidimensionais. Então a gente começa aqui a ter uma problemática que nós chamamos de iconoclastia, que é aquela recusa à adoração de imagens. Foi por isso que nós tivemos na parte oriental, que é do Império Bizantino, a destruição de muitas imagens. E essa divergência, principalmente relacionada à questão das imagens e também outros dogmas religiosos, acabou provocando um cisma dentro da igreja em 1054 depois de Cristo. Esse cisma, essa divisão da cristandade, ficou conhecido como cisma do Oriente. Desse cisma do Oriente, a gente tem duas igrejas.
a Igreja Apostólica Católica Romana, que continuava sendo sediada em Roma, e a Igreja Ortodoxa, que passa então a ser sediada em Constantinopla. Então, gente, o Império Bizantino, ele vai ser marcado pela influência da Igreja Ortodoxa, justamente por conta dessas divergências religiosas apontadas entre o lado oriental e ocidental. A sociedade bizantina, ela era patriarcal e quase não abria espaço para a participação de mulheres. Mas o auge do Império Bizantino veio no governo do imperador Justiniano, que governou entre os anos de 527 e 565. E uma das suas principais características foi tratar de expandir o território bizantino. As tropas bizantinas, sob comando de Justiniano, expandiram de forma considerável o território. Eles conquistaram, gente, território no norte do continente africano. Eles conquistaram territórios, inclusive na parte ocidental da Europa, chegando a, por exemplo, a Península Ibérica. Sabe esse mapa que vocês estão vendo aqui na tela? Só para vocês terem uma ideia, toda essa parte que está em amarelo, um mostarda aí, toda essa parte que está em amarelo foi a parte que o imperador Justiniano conquistou durante o seu reinado. Então, quer dizer, além dele governar a parte oriental, ele ainda teve conquistas na parte ocidental e também no norte da África, como vocês podem ver aqui no mapa. Bom, gente, mas para além das questões de expansão territorial, ele também teve uma preocupação com a questão legislativa. Ele quis preservar as leis romanas e aí ele cria um Código de Direito Civil, que era um compilado de leis que foram criadas nos tempos áureos do Império Romano. Justiniano, ele também investiu na cultura e em grandes construções. A famosa Igreja de Santa Sofia foi construída durante o reinado dele, assim como diversos palácios. Gente, apesar de toda essa fama do Justiniano, seu auge, ele vai enfrentar a revolta, gente. Durante o reinado dele vai acontecer a revolta de Nica, que foi uma revolta que ocorreu durante uma corrida de cavalos no hipódromo de Constantinopla. Basicamente, essa revolta ela vai envolver algumas pautas sociais, como a questão da fome e dos altos impostos. Mas em 565, Justiniano morreu. E aí, gente, esse auge do Império Bizantino vai começar a entrar em crise. Não é que o Império Bizantino acaba quando Justiniano morre. Não, Justiniano morre no século VI, o Império Bizantino vai até o século XV. Mas aquele tempo áureo, né, de conquista territorial, isso tudo vai acabando. Porque os próximos imperadores que virão após Justiniano, eles não vão conseguir manter todas aquelas conquistas territoriais. Então, todas aquelas conquistas vão acabar sendo reduzidas. Bom, gente, mas a maior crise, vamos dizer, a decadência do Império Bizantino, ela ocorre num período que nós chamamos de Baixa Idade Média, mais precisamente na transição do século XIV para o século XV. E para se somar a essa decadência, a gente estava naquele contexto assistindo o avanço dos turcos pelo território bizantino. Tanto é que em 1453, ou seja, século XV, os turcos eles vão tomar a cidade de Constantinopla. Ah, lembrando, gente, a cidade de Constantinopla é hoje a cidade de Istambul, que é uma cidade na Turquia. Bom, gente, é isso. Essas foram as principais características do Império Bizantino. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!